Com a pandemia, nós professores estamos tendo uma experiência para nós disruptiva. Nós perdemos a autoridade. Nós ficamos sozinhos diante de uma máquina que é composta de Zoom, tela, computador, falando, mas não somos nós que dominamos. Os alunos, por exemplo, podem simplesmente se apagar ou nos apagar sem dar satisfações. E a máquina faz o que quer. A minha, frequentemente, apaga a minha voz. E eu fico falando animado e, de repente, vejo todos naquelas telinhas pequenininhas fazendo assim, me avisando que o som acabou ou talvez pedindo que eu seja sacrificado, como nas batalhas de gladiadores romanos. Outro dia, uma aula toda de preparação discutindo pluralismo no direito público para depois ter as ideias dos alunos de possíveis reformas. Quando estávamos no meio das discussões interessantes, alguém apertou um botão errado e todos nós fomos simplesmente separados. E não conseguimos mais nos juntar. Nós não mandamos mais, nós não somos mais as autoridades. Nós estamos experimentando a perda da liberdade. É muito bom para nós, professores de direito, ter essa experiência, porque, afinal de contas, cabe a nós sentir aquilo de que nós falamos. Eu me lembrei, nessas experiências, de um artigo que eu publiquei há 15 anos atrás, mas não foi sozinho, foi um empreendimento familiar. Roberta Sundfeld, minha esposa, historiadora, e eu escrevemos um artigo sobre o direito na arte de Chaplin e de Kafka. E a elaboração do artigo teve a colaboração dos meus filhos, que assistiram o filme, o Chaplin, o Adriano, que era então pequenininho, anotava cenas, discutia, sugeria, e é ele que edita esses vídeos que eu coloco no YouTube. Pois bem, nós nos interessávamos naquele momento pela máquina que tirava a liberdade do personagem Carlitos. E não era uma só, eram duas. Era a máquina em que ele trabalhava apertando parafusos automaticamente e era também a máquina que não deixava ele comer na hora do almoço sozinho e que jogava a comida na boca dele automaticamente. Depois nós comparamos este filme com o conto Na Colônia Penal do Kafka, que é ainda mais terrível. O centro do conto é uma máquina de punições, de execução automática de sentenças. E o que há de terrível é que a norma que o condenado violou, ela é grafada no corpo do condenado por meio de agulhas que escrevem o texto da norma. Por exemplo, o texto seja justo, até que o condenado pereça. Esses três exemplos de máquinas que subjugam em diferentes níveis as pessoas são importantes para nós pensarmos profundamente nesse momento no desafio de manter a liberdade. Diante de muitas máquinas, nós publicistas sempre nos preocupamos com uma outra máquina metafórica, a máquina do Estado, que é feita de coisas muito concretas e ela pode ameaçar a nossa liberdade. Ela pode também ser a garantia da nossa liberdade. O Estado também existe para isso. Mas há muitas reflexões que esse período de pandemia está nos obrigando a fazer. E eu convido vocês a ler esse artigo, que eu acho que ele continua interessante. Obrigado a Roberta, obrigado a Tiziana, obrigado ao Adriano, meus filhos e minha mulher, pela parceria sempre e pela parceria nesse artigo. Obrigado. Curta esse nosso canal.